Olá, muito boa tarde. Não são muitas as pontes entre Portugal e o Japão, nomeadamente as pontes feitas por homens e mulheres que conhecem as duas culturas. Mas acontece, é o caso de alguns missionários da Sociedade de Boa Nova que são missionários no Japão, que partem de Portugal para aprender a cultura japonesa e depois aí dialogarem com outra forma de olhar o mundo e a vida. O padre Nuno Lima esteve 10 anos no Japão, depois 9 a estudar em Itália e agora prepara-se novamente para regressar ao Japão como missionário. Está hoje connosco, muito boa tarde, obrigado por estar no programa 70x7 e depois deste tempo de missão no Japão, de estudo sobre a cultura japonesa, a pergunta como se diz Deus em japonês já tem resposta? Foi por aí que eu tentei começar os meus estudos em Roma. Depois do tempo de trabalho com as pessoas, eu sentia a dificuldade de, mesmo sabendo o japonês, de transmitir a mensagem cristã de um modo que tocasse o coração das pessoas, não fosse apenas uma mensagem que as pessoas percebessem intelectualmente, mas que lhes tocasse o coração. Então comecei por investigar como é que os missionários foram traduzindo a palavra de Deus em japonês. E foi interessante ver como é que ao longo desta história de 450 anos, mais de contacto do cristianismo com o Japão, essa dificuldade foi sentida e foi sendo traduzida. Por exemplo, o Francisco Xavier, quando chegou, perguntou ao tradutor como é que se dizia Deus, e ele disse, olha, na minha terra dizem Dainichi. E o Francisco Xavier começou a dizer Deus como Dainichi. Só que Dainichi é uma palavra do budismo que Xavier percebeu, passado algum tempo, que não transmitia o conceito cristão de Deus. É mais que uma questão semântica. Sim, mais do que isso. Então ele ficou na dificuldade de o traduzir e escolheu não o traduzir. E, portanto, a grande missionação feita pelos jesuítas no Japão usavam a palavra Deus, em português ou em latim, portanto a nossa palavra, para transmitir Deus. Isso criou alguma dificuldade porque, infelizmente, quando era mal pronunciada a palavra, era muito parecida com a palavra Daiusu, em japonês, que significa grande mentira. Foi um azar, portanto tiveram essa dificuldade. Depois houve a perseguição e pronto, esse problema terminou aí. Mas depois, quando entraram os missionários, depois no século XIX, na segunda evangelização, eles trouxeram a palavra chinesa para dizer Deus, Tenshu, em japonês, e trouxeram-na da China, mas os protestantes introduziram uma outra palavra, ou escolheram outra palavra japonesa para dizer Deus, e portanto houve até meados do século XX, protestantes e católicos usavam duas palavras diferentes para dizer Deus. A Conferência Episcopal Japonesa optou depois, por altura do Vaticano II, por usar essa mesma palavra que os protestantes, que é a palavra nativa, usada no shintoísmo para dizer Deus, e porque verificaram que a palavra já tinha evoluído no uso corrente japonês para incluir também uma certa perspectiva monoteísta que podia ser usada para isso. E a palavra em uso? É a palavra em uso atualmente, e os próprios shintoístas reconhecem que foi por causa do uso cristão que se deu à palavra que ela adquiriu este significado monoteísta que não teria originalmente. Portanto, é engraçado também ver como é que o próprio cristianismo vai influenciando a cultura e a linguagem japonesa. Foi por aí que eu comecei, mas vi também que as dificuldades eram outras e que este diálogo com o shintoísmo era difícil por causa da uma certa falta de suporte metafísico que não existe no shintoísmo, e vi que talvez seria mais interessante continuar o estudo com o budismo, e foi isso depois a segunda parte dos estudos foi no diálogo com o budismo. Até que ponto o diálogo com o budismo ajuda a compreender a concepção de Deus na cultura japonesa? Por um lado, ajudou-me a perceber como é que eles conseguem explicar as coisas sem fazer referência a Deus. Isto é, o budismo, como sabemos, é uma religião que não faz referência a Deus e explica a origem das coisas e a origem do mundo pela doutrina da origem dependente, em que as coisas estão todas relacionadas umas com as outras, e explica-o de uma forma de tal modo coerente que diz que nada existe fora desta relação interdependente. Portanto, não há um ser
que exista fora desta relação de interdependência que dê origem às coisas. As coisas estão na origem umas das outras. E, portanto, ajudou-me a perceber como é que eles conseguem explicar a origem das coisas e do mundo sem esta referência a Deus, portanto, e a nossa dificuldade então em explicar na mesma linha que falava há pouco de uma linguagem que toque ao coração dos japoneses é explicarmos, por exemplo, a origem do mundo, a criação, a doutrina da criação. Quando o japonês abre a Bíblia, começa pela história da criação. Quando se encontra com o credo, vê que começamos por afirmar que Deus é criador. Intelectualmente, eles não têm muita dificuldade em perceber isso, mas não é algo que me deu a entender que lhes toque o coração. Por causa da tal, no meu entender, por causa da tal doutrina da origem dependente das coisas, que então faz esta explicação sem referência a Deus. O que eu tentei estudar foi uma forma de nos percebermos melhor, compreendermos melhor e, desafiando-nos mutuamente, cristianismo e budismo, tentarmos aprofundar o conhecimento mútuo e também respostas que possam aproximar-nos. E fê-lo através de Teilhard de Chardin, da teologia Teilhard de Chardin, foi de facto o ponto central para ajudar a fazer essa ponte entre duas culturas, a ocidental e a oriental? O Teilhard de Chardin foi uma opção metodológica, digamos, no sentido de delimitar a perspectiva cristã da investigação, da teológica. Portanto, escolhi um autor que estivesse ligado ao Oriente e o Teilhard de Chardin passou grande parte da sua vida no Oriente. Quando eu fui descobrindo o Teilhard de Chardin mais profundamente, percebi que ele mesmo, através da interpretação que ele faz da evolução das coisas, ele explica que as coisas não são isoladas. Deus não cria as coisas isoladamente, não cria a terra, os animais, as plantas de um modo isolado, mas cria o mundo de tal modo que esse mundo depois possa permitir a encarnação e que nessa encarnação seja levado a cumprimento o plano da salvação. Portanto, ele faz esta interpretação da evolução das coisas e, portanto, salienta nessa interpretação a própria interdependência de tudo. Deus quis que tudo fosse interdependente. E, portanto, foi essa perspectiva teilhardiana, se chamemos assim, que me permitiu aproximar-me um bocadinho mais, de modo que um budista pudesse perceber de uma maneira mais próxima da sua interpretação a nossa doutrina da criação. Passados 9 anos de estudo, regressamos àquela pergunta com que iniciamos esta nossa conversa: como se diz Deus em japonês? A resposta qual é? Eu estou convencido, de facto, os bispos japoneses fizeram a aposta e a escolha correta em usar a palavra nativa para dizer Deus. Portanto, hoje penso eu que não se poria a hipótese de usar a palavra Deus sem traduzir, por causa de todo o esforço de enculturação que existe. E, portanto, pelas mesmas razões, seria difícil escolhermos uma palavra com uma conotação chinesa tão forte como era a palavra Tenshu. Portanto, uma vez que a própria palavra evoluiu em japonês, de modo que nós a podemos usar, eu penso que eles fizeram bem essa opção de usar a palavra japonesa nativa para dizer Deus. Nesta tentativa agora de explicarmos como é que nós percebemos a ação de Deus no mundo, ainda há muito caminho a fazer, de procurar palavras que expressem essa ação criadora de Deus no mundo. E acredito que a forma como no Japão se diz e se compreende Deus ajuda a que aqui no Ocidente possamos compreender de forma diferente também o próprio Deus e se calhar segui-lo de uma forma mais acertada e mais de acordo com o que é Deus para as nossas vidas. Também, sim. Mesmo, e portanto, penso que é o grande desafio do diálogo interreligioso, não é tanto procurarmos pontos em comuns, porque procurarmos os pontos em comuns seria limitar-nos àquilo que nós já conhecemos, àquilo que nós já descobrimos, mas é também o desafio do diferente. E, portanto, nesse aspecto e nessa perspectiva, por exemplo, o budismo, na sua afirmação religiosa sem referência a Deus, é para nós um desafio profundo porque nos provoca,
na nossa afirmação teológica de Deus, não é? Portanto, eles fazem a afirmação religiosa não teísta e portanto, provocam-nos nessa explicação. E se calhar vai-nos obrigar a prolongar o silêncio, porque nós se calhar temos muito a tendência de querer falar demasiado e pronto, na teologia católica temos toda a tradição da teologia apofática, mas de qualquer modo é uma provocação ainda maior a termos atenção, que as palavras são limitadas, que devemos cuidar do silêncio. Essa é uma coisa que eu aprendi no Japão, o silêncio, o obrigar, desde do facto de nós termos que ir durante tanto tempo à escola para aprender o japonês, não podemos falar nos primeiros tempos, o próprio facto da gramática japonesa que nos obriga a ouvir a palavra até ao fim. Não podemos interromper porque não sabemos se a frase vai ser afirmativa ou negativa sem ouvirmos o verbo no final. Portanto, são esses exercícios de silêncio que nos obrigam a gramática, a cultura e diria também a religião, de não queremos falar demasiado. Temos de aprender com a cultura japonesa a falar de Deus em silêncio? Portanto, eu cortaria o falar, portanto, ou se calhar falar em... É o contraditório. Exato, falar em silêncio, sim, pronto, aprender a estar calado, se calhar no silêncio e aí escutar a palavra. Sim. E que questionava desta forma porque acredito que o silêncio também é uma forma de falar sobre Deus. Sim, porque as palavras são de facto limitadas. Sim. Depois de 10 anos no Japão como missionário e 9 a estudar em Itália, qual é a expectativa para este regresso ao Japão? É uma expectativa interessante, de facto, depois de estar algum tempo fora, as coisas mudaram nas paróquias por onde eu fui, mas às quais já não regresso. O Bispo pediu-me para tomar encargo da Catedral de Osaka. É uma paróquia que eu conheço porque estava perto das paróquias nas quais eu trabalhava, mas que depois, passado 9 anos, não sei o que é que mudou. Portanto, é nessa expectativa de dar o meu melhor, de colaborar, de fazer o que for possível, tendo atenção também àquilo que mudou e está disponível para aquilo que for necessário. O número de sacerdotes locais é diminuto? Para as necessidades, sim. Para as necessidades da Igreja, das paróquias, é porque a Diocese de Osaka tem cerca de 80 paróquias. Neste momento, entre padres japoneses e missionários, mais ou menos todas têm pároco, mas as necessidades vão para além da vida das comunidades cristãs. A Diocese de Osaka tem cerca de 15 milhões de habitantes e 50 mil católicos. Portanto, se pensarmos nesse mundo de não católicos que habita na Diocese de Osaka, o campo é imenso. Sim. Terá sobretudo atividades pastorais ao seu cuidado? Eu penso que sim, penso que na paróquia da Catedral serão sobretudo atividades pastorais da vida normal de uma paróquia. Claro que numa paróquia, numa terra de missão como é o Japão, o catecumenato, a preparação do batismo vai ter um peso importante. Penso que aquilo que me disseram também, grupos de estudo de Bíblia, grupos de liturgia, as catequeses com jovens. Sim, vai ser uma atividade sobretudo pastoral, porque tendo em conta a dimensão das igrejas, das comunidades no Japão, a paróquia para onde eu vou é uma paróquia bastante grande comparativamente às outras, sim. Pessoalmente, sente que é necessária uma mudança de paradigma cultural, até de mentalidade? Tem de sair do ambiente europeu e inserir-se num ambiente oriental, japonês, para falar de Deus aos japoneses? Sim, isso é. E esse exercício como é que se faz? Aquilo que eu falava há pouco da língua, a necessidade de aprender a língua obriga-nos a estarmos em silêncio há algum tempo e obriga-nos a observar e pede-nos que estejamos abertos a essa diferença. Depois de facto, é a consciência de que o diferente é também uma resposta, portanto, não é as coisas
Se calhar, dando um exemplo muito cotidiano, para nós o normal é comermos de faca e garfo, não é? E para um japonês o normal é usar os pauzinhos. Portanto, é nessas coisas cotidianas que para nós são óbvias, feitas de uma maneira e que não é assim em todo o mundo, que nos obriga a se calhar a interrogar-nos daquilo que nós dávamos por adquirido, e é esse exercício de estar atento às diferenças e de se deixar interpelar por elas. Essa mudança já acontece normalmente no seu cotidiano? Normalmente, não sei se normalmente, eu procuro fazer o esforço de estar, de estar com as pessoas e de integrar. Não sei se isso é normal, não sei se já se tornou normal, mas... Espontâneo? É sempre difícil, portanto, porque, pronto, nós fomos formados numa cultura, isso molda-nos, é difícil dizer que é espontâneo. Tento que seja o mais próximo possível, mas acho que é difícil que seja espontâneo. Do trabalho ao longo de 10 anos no Japão, o que é que acha que foi mais marcante? O que é que tem mais presente na sua memória? Conservo, sobretudo, da delicadeza das pessoas, da educação, do respeito pelo outro, no sentido de, mesmo na linguagem, o cuidado com que as pessoas falam, de modo a que não haja atritos. A cultura japonesa valoriza muito a harmonia, desde a primeira constituição, digamos, japonesa, da organização social da comunidade, valoriza a harmonia. Dizem que é porque o Japão, sendo uma cultura que dependente do arroz, e que o arroz não pode ser cultivado individualmente, eu tenho que fazer comunidade com o meu vizinho para distribuir a água, porque não posso cuidar disso individualmente. Sendo uma cultura que necessita deste apoio comunitário, valorizou as relações sociais que construíssem harmonia, que não criassem atritos. E, portanto, esse é um dos lados positivos da cultura japonesa. Portanto, as palavras são medidas de modo a que a relação não entre em atrito, não entre em conflito, não haja rupturas que sejam depois difíceis de reparar. E isso eu admirei bastante nas pessoas, esse cuidado com que as pessoas se relacionam, São sobretudo memórias das pessoas, aquilo que as memórias conserva, mais do que ter feito isto ou aquilo, concretizado este ou aquele projeto? Sim, porque pronto, também no Japão a gente sabe que semeia sobretudo, porque e os números falam por si da dificuldade de vermos as coisas darem fruto, porque o Japão, os números dizem que são apenas 0,3% os católicos em todo o Japão. Portanto, e com todo o trabalho missionário que foi feito ao longo destes tempos, ainda falta ver os frutos e, portanto, eu também não fui muito por aí por procurar ver os frutos, mas nesta atitude de semear. E, de facto, pronto, não são tantas as memórias dos frutos, porque claro que me lembro dos batismos que fiz, casamentos, e também nessa relação com as pessoas lembro-me de algumas coisas, mas fica sobretudo esta delicadeza das pessoas e respeito e educação, sim. E é este país onde o catolicismo é minoritário que o Papa Francisco disse querer visitar em 2019, anunciou há pouco tempo no Vaticano. Que importância pode ter a presença do Papa no Japão? As pessoas estão à espera, os poucos japoneses que eu contactei em Roma, por exemplo, estavam à espera de que o Papa fosse, não falei com eles depois deste anúncio. Por um lado, eu penso que o anúncio do Papa, o Papa não esteve no Japão, mas desde sempre mencionou que gostaria de ter ido como missionário e que há assim uma relação afetiva com o Japão. Mas eu quando vi o anúncio, pareceu-me um anúncio de um japonês, no sentido de que ele não disse que ia, ele disse que queria ir, assim, um modo bastante ambíguo, diria, bastante japonês de dizer, mas pronto, mas se ele for ao Japão, penso que é
que será um testemunho importante para a Igreja japonesa, e porque as pessoas estão abertas a este, e as referências que vai havendo, por exemplo, das intervenções do Papa Francisco, aquelas referências que vai havendo nos jornais japoneses, são de preço pelas opções que o Papa Francisco tem. A experiência do catolicismo no Japão e o facto do Papa Francisco querer visitar o país, o que é que diz, o que é que tudo isto pode dizer sobre o catolicismo do amanhã, de uma próxima geração? O que o Papa nos convida é sairmos, não é? Sairmos das nossas zonas de conforto, sairmos dos nossos centros e irmos. E aí, nesse ir, que se faz o encontro. Uma das palavras japonesas que eu mais gosto e mais aprecio é a palavra encontro. Escreve-se com 2 caracteres, um que significa saída e outro que significa encontro, encontrar-se. Portanto, encontro em japonês implica sempre saída. E, no fundo, é isso que o Papa Francisco diz, que nós devemos ir ao encontro das pessoas e estar em saída. Numa geração, não sei se será possível tantas mudanças, mas eu penso que o Papa Francisco vai abrindo estes caminhos que nos apontam nessa direção de irmos ao encontro das pessoas, de irmos ao encontro das culturas e também ao encontro dos outros crentes religiosos, das outras confissões religiosas, sim. Sendo pároco de Osaka, vai ter de acolher, por certo, o Papa Francisco nesta possível visita ao Japão. É possível porque o bispo de Osaka foi escolhido cardeal no último consistório, juntamente com o Dom António Marto. Tive o prazer de os cumprimentar os dois em Roma e é possível, se o Papa for ao Japão. Eu imagino, não sei os dados concretos desta visita, mas imagino que ele terá a vontade de ir a Hiroshima, por causa da história trágica da bomba atómica. Imagino que seja talvez esse o motivo principal para sublinhar a mensagem de paz e o absurdo das bombas atómicas. Mas se calhar, se ele for, irá visitar a igreja do cardeal japonês e, portanto, é possível que venha a Osaka também. O Padre Nuno Lima prepara-se para regressar ao Japão, depois de lá ter estado como missionário durante 10 anos e ter estudado durante 9 aqui no Ocidente, nomeadamente em Itália. A experiência do contacto com a cultura japonesa e do estudo confirma essa necessidade de fazer pontes entre as culturas, nomeadamente entre o Ocidente e o Oriente, e também nesse âmbito interreligioso? Eu diria que são necessárias pontes, não só entre Oriente e Ocidente. Se calhar, e esse é um caso muito pessoal, mas, por exemplo, eu fui para o seminário para ser missionário pensando em ir para a África. E, todo o meu sonho era ir para a África, até que surgiu a hipótese de ir para o Japão. E quando agora regresso a casa, o meu pároco é um africano. E muito bem, as pessoas estão contentes e é nesse intercâmbio de modos diferentes de viver a fé que se vai construindo o cristianismo e o cristianismo hoje, no mundo de hoje. E por isso eu penso que sim, que estas pontes, no meu caso entre o Oriente e o Ocidente, mas também entre Europa, África, América Latina, Europas, Áfricas, Américas Latinas, portanto, todas estas diferenças culturais que nos ajudam a viver a fé, porque, como diz bem o Papa Francisco, as coisas são poliédricas, não é? Portanto, é esta imagem das diferentes facetas que nos ajudam a aprofundar o mistério, porque ninguém tem um absoluto, ninguém pode dizer que já sabe, já viu tudo. Portanto, estas diferentes facetas ajudam-nos a viver mais profundamente o mistério, penso eu. Sim. Padre Nuno Lima, felicidades para o trabalho no Japão, para a missão que desenvolve no Japão, e esperemos que muitas pontes de facto sejam feitas entre a cultura ocidental e a oriental através da sua presença no Japão. Felicidades. Muito obrigado, eu. Muito obrigado. Uma experiência que quisemos hoje partilhar no programa 70x7, esta do missionário Nuno Lima no Japão. Já lá esteve 10 anos, está novamente a iniciar o seu trabalho no Japão, uma missão agora na Catedral de Osaka, mas sempre, por certo, com esse registro de, em silêncio, ir fazendo pontes com uma cultura que é diferente. Continuação de um ótimo domingo. Até amanhã, se Deus quiser.